Na época do inverno, nota-se mudanças significativas, sendo a mais evidente as temperaturas baixas e, para o ser humano, há uma diminuição da imunidade, trazendo consigo diversos problemas de saúde que exigem muita atenção e cuidados. As doenças respiratórias são as mais comuns nesta época. Mas, afinal, o que deve estar por detrás desse fenômeno? Na época de inverno, o que acontece? Nós temos uma diminuição da umidade do ar e também isso vai fazer com que o próprio organismo, aquilo que nós chamamos de cílios, que é um dos mecanismos de defesa, encontram-se nas fossas nasais, nas narinas, eles funcionam, mas de uma forma um pouco deficitária em algumas condições. Mas por quê? Por conta dessa condição que falei anteriormente, a diminuição da umidade do ar. Para além disso, é que na época fria há uma maior tendência das pessoas em ficar em ambientes fechados, em aglomerados. Também tem aquela parte dos cobertores e das roupas que ficam guardadas durante muito tempo, praticamente de um ano para o outro. Vamos lá falar de mais ou menos 12 meses. E as pessoas têm a tendência de simplesmente ir lá buscar. Não lavam, não estendem e simplesmente usam aquelas roupas. Aquelas roupas podem conter ácaros. E a época fria também é a época em que temos a maior proliferação de vírus, de bactérias e de fungos. E quais são as principais doenças desta época? As principais temos o resfriado comum, que são basicamente dá um quadro de coriza. A coriza é aquela secreção nasal, dá tosse, pode dar febre, cefaleia. Basicamente é de origem viral. Outra doença é a rinite alérgica, que é muitas vezes confundida com sinusite. As pessoas dizem, estou com sinusite. Não. A rinite alérgica, ela dá aquele quadro de espirros, dá aquele desconforto, aquela comichão nas narinas, aquela comichão no ouvido, pode ir até a comichão na garganta. Outra doença é a sinusite. A sinusite já é um quadro em que muitas das vezes o paciente queixa-se de dor. Geralmente a dor é acima dos olhos ou então abaixo dos olhos. Há uma secreção nasal, sim, geralmente é uma secreção purulenta, tosse, dá febre, ao contrário da rinite. Temos a gripe, ela dá um quadro de dor articular, febre, tosse, a pessoa sente o corpo, aquela sensação de peso, dor de cabeça, diz mesmo, todas as minhas articulações estão a doer. Amigdalite também, que dá febre, dor na garganta. Não se pode falar da época fria sem falar da asma. Apesar destas doenças afetarem qualquer faixa etária, há grupos que são mais vulneráveis, tal como explica a médica Neuza Pene. Não é toda a gente que vai apanhar assim. Por estarmos na época fria, todo mundo vai ficar doente. Não. Existem predisposições, existem condições. Há pessoas que estão predispostas, por exemplo, já têm algumas patologias de base que são exacerbadas ou que são agravadas pela época fria. Dou exemplo das pessoas que sofrem de asma. A época fria pode agravar as crises de asma. A época fria pode trazer doenças, de uma forma, as doenças das vias aéreas. Doutora, o que deve ser feito para prevenir estas doenças? Falando das medidas preventivas, não ficarem aglomerados em ambientes fechados, passar a maior parte do tempo possível em ambientes arejados, em espaços livres, a prática de exercício, de preferência exercícios aeróbios que possam melhorar a respiração, falo de natação, corrida, yoga, fazem muito bem, beber bastante água, hidratar, não tomar
banhos demorados e muito quentes. A temperatura da água tem que estar morna, aquilo que chama água morna, uma temperatura moderada. Se tiver um termômetro, estamos a falar de entre os 26 e os 37 graus e não mais do que 20 minutos de banho. Se for a tirar aquela roupa, aquele cobertor que ficou muito tempo guardado, antes de usar por conta dos ácaros, devem ser lavados e colocados ao sol. A casa deve ser limpa, de preferência com um pano úmido, que é para não espalhar a poeira e os alergênios, os patógenos pelo ambiente. E para essas doenças, há hábitos que precisam ser evitados segundo a recomendação dos profissionais de saúde. O que a gente não aconselha, não recomenda, sempre é que se faça a automedicação. E não se recomenda o uso de antibióticos, como é o que se vem fazendo. Muita gente, quando apanha esses quadros, a primeira tendência é ir buscar algum antibiótico para tomar. Então, não é recomendado. Embora o frio possa trazer uma sensação de aconchego, ele também é um período propenso a uma série de problemas de saúde, desde gripes e resfriados até a doenças mais graves, tal como a pneumonia. A ser assim, é importante lembrar que manter uma alimentação equilibrada, garantir uma boa hidratação, estar em locais bem arranjados, limpos, é muito importante para a saúde nesta época.